Olá, pessoal! Estamos então continuando aí com o nosso estudo de Karl Marx. Vamos para a aula de hoje. Nossos objetivos são compreender a propriedade como um fenômeno histórico, compreender o significado do conceito de propriedade coletiva ou propriedade privada dos meios de produção e reconhecer as passagens dos modos de produção em sua relação com o tipo de propriedade dos meios de produção. Então, o que é propriedade? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, muito claro, é o que significa uma propriedade em sociologia, certo? E principalmente na teoria do Marx. Então, a propriedade, a definição de propriedade significa ter posse de algo. Por exemplo, esta caneta é de Maria. Maria é dona da caneta. A caneta é propriedade de Maria, certo? Mas o que faz com que essa caneta seja propriedade de Maria? Bom, primeiro, o fato de Maria ter comprado sua caneta, né? O fato dela ter comprado a caneta faz com que a caneta seja sua propriedade. E em segundo, mas não menos importante, o fato de Maria viver em uma sociedade que está estruturada no direito de posse ou no direito de propriedade, certo? Então nós vivemos numa sociedade capitalista, no sistema capitalista, onde esse direito de posse existe, né? Você pode ir lá comprar uma caneta, comprar qualquer objeto aí, né? Você tem isso como um direito, que é o chamado direito de propriedade. E terceiro elemento aí da nossa discussão, por que a propriedade de Maria gera uma desigualdade? Então veja lá, a propriedade da Maria, um monte de caneta estábulo, altos kits, né? Por que essa propriedade da Maria gera uma desigualdade? Simplesmente porque os colegas de Maria não têm condições de comprar a mesma caneta de Maria. E isso vai ser fundamental para o Karl Marx, certo? Para o Karl Marx, a fonte das injustiças, a fonte de todas as desigualdades está na propriedade, certo? É pelo fato dessa pessoa ter esse direito de posse, ir lá e comprar o que ela quiser, e a outra não ter essa mesma condição de posse, apesar de ter o mesmo direito, mas ela não tem a mesma condição, ou seja, ter propriedade, a propriedade em si, para Marx, é o fator das desigualdades sociais, certo? E Marx vai além. Para Marx, o homem só pode ser livre se for igual aos demais. Para Marx, a concepção de liberdade de Karl Marx está totalmente atrelada a uma noção de igualdade entre os homens, certo? Fora disso, se você tiver mais do que os outros, se você viver ou menos, né? Se você viver no mundo de injustiças, você não vai estar sendo realmente livre, certo? E o Marx, ele vem, né, no século XIX, porém, ele vem trazendo também o pensamento de Rousseau, né? Para Rousseau também, a propriedade é a fonte, é a origem de todas as desigualdades. Para outros filósofos, só poderia haver liberdade se o direito à propriedade for garantido, certo? Então, outros filósofos como Locke, né? Os iluministas em geral, que vocês irão estudar no terceiro ano do ensino médio, ou também estudam aí em filosofia, já devem ter visto, eles estão também em determinado momento histórico, né, específico da história da filosofia, e vão defender o contrário do Marx, né? Eles vão defender o direito à propriedade, e eles vão dizer que é somente com o direito à propriedade que se tem uma garantia de liberdade. Mas vamos nos focar aí no pensamento do Karl Marx, né? Para o Karl Marx, e isso vocês têm que ter em mente bem claro, a propriedade ela é um fenômeno histórico.
Ou seja, o que significa eu dizer que a propriedade é um fenômeno histórico? Significa eu dizer que a noção de propriedade nem sempre existiu, tá? E nem sempre poderá existir também em um futuro, né? Ela surgiu em um contexto histórico bastante específico. Então, Marx ele vai pensar num passado, né? Ele vai pensar num passado histórico da humanidade em que haveria, segundo a teoria dele, teria havido entre os homens uma época histórica que ele vai denominar como comunismo primitivo. No comunismo primitivo, por exemplo, não havia essa noção de propriedade, tá? Havia uma noção de uma propriedade coletiva, onde tudo pertencia a todos, certo? Então, lembrando lá, o que é esse comunismo primitivo para o Marx? É um modo de produção, né? É um modo de produção comunal ou comunismo primitivo. Então, no modo de produção comunal ou primitivo, você tem essas pessoas trabalhando em conjunto, você tem os meios de produção e os frutos do trabalho como propriedade coletiva, ou seja, aqui tudo, as ferramentas, a terra, os recursos naturais, nada é de ninguém e ao mesmo tempo tudo é de todos, né? Todo mundo usa ali num sistema harmônico, né? Então, se tudo é de todos, nós temos o quê? Uma propriedade coletiva e, consequentemente, não existe a propriedade privada. Então, vamos já fazer, né, deixar bem claro aí a diferença entre uma propriedade coletiva, ou podemos também chamar de propriedade de uso comum, e, por outro lado, uma propriedade privada, tá? Então, a propriedade coletiva, ou propriedade de uso comum, ela acontece quando tudo pertence a todos, tá? Ela é encontrada no comunismo primitivo e também no socialismo, né, pensando nos modos de produção, e poderemos, né, identificá-la a partir dessas frases. Isso é de todos ou isso não é de ninguém. Então, essa noção de propriedade coletiva, apesar dela estar bastante definida em certos modos de produção, em certos contextos históricos, ela também existe no nosso contemporâneo, tá? Como, por exemplo, os livros didáticos da nossa escola ou os livros da nossa biblioteca, né? Os livros didáticos que nós usamos, eles não têm um dono, eles são de todos, né? Qualquer aluno pode ir lá, pegar o livro, nem sabe qual é o livro que ele está pegando, porque é de todo mundo, né? Você usa e depois devolve. Já a propriedade privada, ela tem um dono, ela pertence a uma pessoa e somente essa pessoa tem o direito de usar. E ela pode ser identificada com a frase, isso é meu. Então, no contexto escolar, é muito comum vocês identificarem a propriedade privada com as belas canetas, né? As canetas são sempre um motivo de confusão entre os alunos. Ah, dona, ele pegou a minha caneta. Ou seja, é uma propriedade privada, né? Por quê? Porque você comprou essa caneta. Tem o seu nome lá, né? Então, no nosso primeiro exercício dessa semana, vocês vão pensar em outros exemplos de propriedade coletiva que podem ser vistos na nossa sociedade. Outros exemplos de propriedade coletiva. Eu falei, por exemplo, dos livros da biblioteca, dos livros didáticos da nossa escola. O que mais que vocês lembram aí, né? Que tem aí como propriedade coletiva? Continuando, pessoal, vamos pensar então, avançar um pouco, né? Pensando nessa propriedade dos meios de produção, tá? Então, já sabemos o que é uma propriedade privada, já sabemos o que é uma propriedade coletiva. E o que é uma propriedade dos meios de produção? Então, eu pude identificar aí nos exercícios de vocês que ainda tem uma confusão, tá? Entre o que é modo de produção e o que é meio de produção. Tá, pessoal? Aqui nós estamos falando de propriedade dos meios de produção. Então, o modo de produção é o comunismo, é o capitalismo, é o socialismo, é o modo de produção escravista, é a maneira como essa sociedade está organizada em um sistema, né, em um todo sistematizado para produzir coletivamente.
Mas, por outro lado, os meios de produção, né, são duas palavrinhas parecidas, mas totalmente diferentes. Os meios de produção são simplesmente os materiais que vão ser necessários para que aqueles homens produzam, né? Então, basicamente, os meios de produção são os instrumentos, as ferramentas e a terra. E esses meios de produção, eles podem ser propriedade comum, né, a propriedade coletiva, ou eles podem ser propriedade privada, de acordo com o modo de produção onde eles estão localizados. Então vamos lá, lembrando, para deixar bem fixo aí, os modos de produção, né? O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. Por exemplo, o modo de produção do comunismo primitivo, o modo de produção do feudalismo, o capitalismo, o modo de produção escravista. Já os meios de produção são utensílios ou recursos naturais dos quais o homem dispõe na natureza para utilização. Ou seja, são as ferramentas, a terra, a matéria-prima e os insumos. E também os meios de produção não são só bens materiais, nós podemos também considerar ideias e técnicas como meios de produção, tá? Então vamos construir, né, esse conceito de modo de produção. Nós temos os meios de produção, né? Esses utensílios, esses recursos materiais do qual o homem dispõe na natureza para utilização, ou seja, os meios de produção, eles podem ser distribuídos entre os homens de acordo com diferentes formas de propriedade. Então eu posso ter um meio de produção que é distribuído em comum, ou eu posso ter um meio de produção que é distribuído privativamente, né? Um meio de produção que é privado ou um meio de produção que é coletivo, tá? Já a força de trabalho é a utilização da energia humana individual ou coletiva na transformação da natureza. E as forças produtivas seriam um produto do emprego da força de trabalho sobre os meios de produção. Seria aquele desenvolvimento técnico de uma sociedade. E, finalmente, as relações de produção é aquela organização dos indivíduos numa determinada sociedade em função da divisão do trabalho e das formas de propriedade, tá? São as relações aí entre os homens que produzem, né? E aí você tem ali, ó, os modos de produção na história, para o Marx, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, né? O Marx define o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Cada um desses modos de produção vai ter um tipo, faltou aqui o comunismo primitivo, né, no slide. Mas cada um desses modos de produção vai ter uma determinada relação, né, com a propriedade, tá? Ou seja, em cada um desses modos de produção, a propriedade dos meios de produção vai ser de um jeito, vai se dar de um jeito, tá? Então, olha lá, os meios de produção e forças produtivas são, então, todo e qualquer utensílio ou recurso natural que seja usado na produção. A posse desses meios de produção, né, ela pode ser coletiva ou privada, né, ou seja, a propriedade dos meios de produção pode ser uma propriedade coletiva ou uma propriedade privada, como, por exemplo, no caso da escravidão, né, até o ser humano era considerado como meio de produção, né, e esse meio de produção, o escravo, ele era propriedade coletiva ou propriedade privada? Ele era propriedade privada, né? Por quê? Porque o escravo tinha um dono. O seu dono era o seu senhor. Era aquele que tinha comprado o escravo, né? Então, no exercício 2 dessa semana, vocês vão explicar cada um dos conceitos a seguir. Para vocês deixarem, pode até fazer uma tabela, né, no caderno, com o significado de cada um desses. O que significa meios de produção, força de trabalho, forças produtivas e relações de produção, que está aqui no slide já para vocês, né? Já tá aqui, é só pegar Ctrl C e Ctrl V, para vocês terem isso bem fixo. Então, vamos ver, né? Vamos dar um passo a mais.
para a gente perceber como que se dá essa propriedade dos meios de produção. Então, a propriedade dos meios de produção, ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser uma propriedade coletiva dos meios de produção, ou ela pode ser uma propriedade privada dos meios de produção. O que é a propriedade coletiva dos meios de produção? Simples, é quando a terra, as ferramentas e os recursos naturais não têm um dono, mas sim pertencem a todos. Ela pode ser encontrada no modo de produção do comunismo primitivo e no modo de produção socialista, tá? Então é só vocês lembrarem. Bom, já sei o que é uma propriedade. Já sei o que é uma propriedade coletiva. O que é uma propriedade? É o ter posse de algo, né? É a posse sobre algo. Já sei o que é uma propriedade coletiva. É quando tudo pertence a todos, ou quando nada é de ninguém. E o que é então a propriedade coletiva dos meios de produção? É quando a terra, a água, os recursos naturais, as ferramentas são de todos, tá? São utilizados por todos. Ninguém é dono daquilo. Já, por outro lado, propriedade privada dos meios de produção, mesmo raciocínio. Já sei o que é uma propriedade, é a posse sobre algo. Já sei o que é uma propriedade privada, quando tem um único dono, né? Quando aquela pessoa foi lá e comprou, aquilo lá é dele, não é de mais ninguém. Então, o que é uma propriedade privada dos meios de produção? É quando a terra, as ferramentas e os recursos naturais têm dono. E essa propriedade privada dos meios de produção pode ser encontrada no modo de produção capitalista. Também no modo de produção escravista, né? Pode ser encontrada. No modo de produção asiático também. Então agora sim nós vamos compreender como que se dá as passagens dos modos de produção. Tá? Lembra que o Marx ele tem uma teoria do materialismo histórico. Então, para o Marx, a humanidade ela não está parada. Nós estamos em uma constante mudança, né? Nós estamos passando por mudanças históricas dentro de processos históricos, né? E ele vai então definir grandes momentos em que houve essas mudanças históricas, e esses grandes momentos são chamados de modos de produção. Cada período se organizou em um sistema econômico específico, ou seja, em um modo de produção específico. E passou um tempo, para o Marx, né? Você tem uma duração, esse modo de produção ele não dura para sempre, ele vai ruir de alguma hora, né? Porque existe um motorzinho da história, né? Lembra? Que é a luta de classes. Então, o motor da história é a luta de classes. Então, você tem uma luta de classes acontecendo até o momento em que aquilo se torna insustentável e aquele modo de produção se desfaz e se transforma em outro modo de produção, tá? Então, vamos ver aqui, não estão todos, né, os modos de produção, mas está ótimo para a gente conseguir compreender. Então, o primeiro modo de produção para o Marx, né, na história da humanidade, a primeira forma como os homens se organizaram para produzir bens materiais é o chamado comunismo primitivo. No comunismo primitivo, nós temos a propriedade coletiva dos meios de produção e um sistema de cooperação harmônico. Depois do comunismo primitivo, surge o modo de produção escravista. No modo de produção escravista, a propriedade é privada dos meios de produção, né? Nós temos uma propriedade privada dos meios de produção, ou seja, os meios de produção. O que é meio de produção? A terra, as ferramentas, os recursos naturais, né? E os escravos eram propriedade do senhor. Então, o modo de produção escravista ele é um sistema de exploração e acumulação. Depois do modo de produção escravista, passamos para o modo de produção feudal, onde nós também temos uma propriedade privada dos meios de produção, porque o senhor feudal era dono da terra, das ferramentas e dos recursos naturais. Então, o senhor feudal, o que significa isso, né? Traduzindo, ele é um detentor dos meios de produção, né? Uma outra forma que aparece sempre nos exercícios de Enem, de vestibular, né? Esse cara, ele é detentor dos meios de produção, ele tem a posse dos meios de produção, tá? E as classes sociais existentes aqui que estão em conflito,
né? Então, o que é também uma outra palavrinha que sempre aparece? As classes sociais que estão em conflito são as classes antagônicas, né? As classes antagônicas no modo de produção feudal são os servos e o senhor feudal. Depois do feudalismo, há a passagem para o modo de produção capitalismo, onde nós temos a propriedade privada dos meios de produção, onde a burguesia é a classe dominante detentora dos meios de produção e o proletariado vende sua força de trabalho, ou seja, as duas classes sociais antagônicas são burguesia e proletariado, e temos, portanto, um sistema de exploração e acumulação. E aí, pessoal, a passagem, né? O que faz com que aconteça essa passagem? Então, primordial é que por que nós não ficamos no comunismo primitivo para sempre? Por que nós, a humanidade, não ficou dentro de um sistema de cooperação harmônico sem classes sociais? Para o Marx, né, o gancho, o gatilho que faz com que o comunismo primitivo deixe de existir é o que ele chama de um surgimento de um excedente de produção. Ou seja, quando os homens eles passam a produzir um pouco a mais do que era estritamente necessário à sua sobrevivência. Então, quando a humanidade consegue parar de morrer tanto, né, e parar de ter que lutar tanto para não passar fome, ela consegue se organizar e até produzir um excedente. O que é esse excedente? É uma quantidade a mais que você nem precisaria, né? Então você produziu um excedente, você produziu uma quantidade a mais de milho ou uma quantidade a mais de caça, né? Então é quando surge esse excedente de produção. E quando surge esse excedente de produção é que vai surgir as classes sociais antagônicas. Por quê? Porque quando surge esse excedente de produção, surge a propriedade privada. Né? Tem mais caça, então quer dizer que um caçou mais que o outro, a caça ficou ali, então ele vai achar que aquilo é dele, né? Ou, lembrando de Rousseau, que também vai ter essa teoria, né? O Rousseau vai falar que quando surge a propriedade privada, quando um homem ali dentro daquele comunismo primitivo resolveu cercar um espaço e falar, olha, esse espaço é meu, ninguém entra aqui, né? Então houve aí um momento histórico em que surge a propriedade privada, e ao surgir a propriedade privada surgem as injustiças, as desigualdades, onde você tem classes sociais antagônicas, ou seja, em conflito. Então olha a palavrinha aqui, antagônicas. E aí nós temos, né, as classes antagônicas, as classes sociais antagônicas, que vão ser sempre uma classe dominante e uma classe dominada. Lá no modo de produção escravista, as classes são o senhor e o escravo. No modo de produção feudal, as classes são o senhor feudal e servo. E no modo de produção capitalista, as classes são burguesia e proletariado. E lembrando mais uma vez que a luta de classes, né, é muito importante nessa teoria de classe, porque a luta de classes é a que vai ser o motor da história, né? A história da sociedade humana para Karl Marx é a história da luta de classes, ou do conflito permanente entre exploradores e explorados. Então, no capitalismo, há o predomínio da propriedade privada. Tá? O capitalismo ele é o limite, o extremo, onde essa questão da propriedade privada ela é chave, né, para todo o funcionamento desse modo de produção. Né? Então, lá no capitalismo, os meios de produção são propriedade de um número restrito de pessoas, que são a classe burguesa. Traduzindo, sempre tem aqueles ricos, né, que são donos de tudo, donos da terra, donos dos recursos naturais, mas os ricos são um número pequeno de gente, né? São poucas pessoas que são ricos, né? No capitalismo. E o resto é trabalhador, tá? E esses trabalhadores, eles não ganham o suficiente para se tornar um burguês, né? E exatamente é todo um sistema econômico formatado para que esse trabalhador nunca se torne um burguês, tá? E aí aqui, né, no quadrinho o burguês falando toda essa terra é minha e
carinha, acho que é carinha do MST, né, falando isso tem um limite. Quer dizer, como, né? Como é possível uma só pessoa, tão poucas pessoas, terem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, sendo que o resto do mundo, né, tá passando fome, né? Então, isso que é que o Marx vai chamar de a grande contradição que o sistema do capitalismo traz, né? Essa possibilidade de uma pessoa ir lá, demarcar uma terra, né, e falar que aquilo é dele, enquanto os outros não têm nada. Então, vamos para o último exercício, né? Esse último exercício aqui, para a gente já deixar fixado que é um exercício de alternativa, né? Então, vamos ler o texto junto. Karl Marx trata em sua obra das condições e consequências dos antagonismos e lutas entre as classes sociais nas sociedades capitalistas. Segundo Marx, a existência de classes sociais apenas tem lugar em determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção material das sociedades. Ou seja, olha só, essa frase é mais importante aqui para você conseguir resolver o exercício. O que ela está falando? Que o Marx vai dizer que as classes sociais, elas apenas têm lugar em determinadas fases históricas da humanidade. Ou seja, não foi sempre que existiram as classes sociais em conflito. Quem é que lembra qual é o momento lá dos modos de produção que nós estudamos lá atrás? Qual é o modo de produção em que não havia nenhuma classe social em conflito? Lembrou aí? Lá no comunismo primitivo. Né? Lá no comunismo primitivo não existiam classes sociais em conflito, né? Então, essa existência de classes sociais, elas vão existir em determinados contextos históricos e vão ser diferentes em cada modo de produção material, né? E aí ele vai além, né? Quando há o surgimento de um excedente de produção em uma dada etapa histórica de uma sociedade, e quando esse excedente pode ser apropriado por um grupo de pessoas que passa, assim, a exercer uma forma de domínio sobre a distribuição do que se produz e sobre outros grupos dessa sociedade, tem-se, assim, o surgimento de classes sociais. Então, olha lá, o surgimento das classes sociais só acontece quando há um excedente de produção, né? Quando há aqui um excedente de produção, você tem quando você tem esse excedente de produção, esse excedente ele pode ser apropriado por um grupo de pessoas. Então, um grupo de pessoas se acha no direito de falar que aquele excedente é dele, e quando esse grupo de pessoas toma para si, né, algo e começa a ter mais do que outros, ou seja, essa propriedade privada, né, ela começa a exercer uma forma de domínio sobre as outras pessoas. E aí nós temos então a formação de dois grupos distintos, aquele grupo que domina e aquele grupo que é dominado, certo? Ou seja, o grupo dos explorados e o grupo dos exploradores, que nada mais é do que o Marx vai identificar como classes sociais, né? Uma classe que domina e uma classe que é dominada. Em outros termos, as classes sociais surgem quando existe a possibilidade de apropriação privada do excedente de produção por parte de um grupo, uma classe social, e quando esse grupo determina as condições de produção sobre todos os outros grupos ou classes sociais. Então, olha lá, apropriação privada, ou seja, a propriedade privada. Ou seja, só quando surge a propriedade privada é que surgem as classes sociais em conflito, tá? Então lá, considerando o entendimento de Marx sobre classes sociais, assinale a afirmação verdadeira. Vamos ver as classes sociais têm existido desde o início da história humana em todas as culturas reconhecidas e registradas. Sempre existiu classe social? O texto está falando exatamente o contrário. Você pode nem se lembrar do Marx lá na hora do vestibular.
né? Mas só de olhar o texto está falando que não, ó, que a existência de classes sociais tem lugar apenas em determinadas fases históricas. Então, quer dizer, não foi sempre que existiu, né, gente? Não pode ser a A. A B, a perspectiva marxiana, ou seja, a perspectiva de Karl Marx sobre o funcionamento do capitalismo, aponta para uma harmonização entre classes sociais. É isso que o Marx diz, que no capitalismo as classes sociais estão em harmonia, elas estão cooperando umas com as outras? Muito pelo contrário, né? O fundamento, a base da teoria do Marx é perceber essas classes sociais em conflito, né? Essas classes sociais, a essência delas é estarem em conflito, né? Então, não pode ser a B também. Na C, a classe dos capitalistas, donos do trabalho, e a classe do proletariado, dona dos meios produtivos, fundam o capitalismo. Então, ele está falando aí das duas classes sociais existentes no capitalismo, né? Os capitalistas, ou os burgueses, né? E o proletariado. Então, nós sabemos que os capitalistas, ou os burgueses, eles são donos dos meios de produção, né? Da terra, das ferramentas. E nós sabemos que o proletariado não é dono de nada. Ele é dono só da força de trabalho dele, né? Que ele vende a sua força de trabalho para o capitalista. Então, ela não é dona dos meios produtivos, né? O proletariado não é dono de nada, ele não é dono da terra, ele não é dono das ferramentas, né? O operário lá da fábrica, aquela fábrica não é dele, as máquinas não pertencem a ele, né? Então, também não pode ser a C. E, finalmente, então, ficamos com a D. As classes sociais se constituem em determinadas condições históricas do desenvolvimento da produção material. Então, acho que nem tinha essa vírgula aqui, né, gente? Então, as classes sociais, elas só aparecem em determinadas condições históricas do desenvolvimento da produção material, né? Elas só surgem em condições específicas, né, de produção e de história. Então, é isso, galera. Ficamos por aqui por hoje e até a próxima. Tchau!